Na noite em que a tempestade caiu sobre o antigo palácio de Vale Dourado, uma jovem bateu ao portão principal segurando uma carta que poderia destruir o nome mais poderoso da região. Se alguém descobrisse o que estava escrito ali, um escândalo antigo viria à tona, e o orgulhoso Duque Zayan perderia tudo. O portão se abriu lentamente. Ariba estava encharcada, o coração acelerado, mas os olhos firmes. Ela não tinha vindo ali apenas por trabalho, ela tinha vindo atrás da verdade. O homem que apareceu diante dela era mais imponente do que os rumores diziam. Alto, expressão fria, olhar profundo e distante. O duque que havia fechado o coração depois da morte da esposa. "Quem é você?" A voz dele era controlada, mas havia algo quebrado ali. "Meu nome é Ariba. Preciso de trabalho e preciso falar com o senhor." Zayan a observou com atenção incomum. Algo no rosto dela parecia familiar demais. "Aqui não é lugar para qualquer pessoa. Então talvez seja exatamente por isso que eu devo entrar." Ele quase fechou o portão, mas não fechou. Algo naquela garota o inquietava. Ela foi aceita como assistente da biblioteca. Nada além disso. Nada de perguntas, nada de passado. Mas já na primeira noite, enquanto organizava livros antigos, Ariba encontrou uma fotografia escondida dentro de um romance clássico. Na foto, o duque estava sorrindo. Ao lado dele, uma jovem simples, de olhar doce. No verso da foto havia uma frase escrita à mão: "Se um dia eu perder tudo, que pelo menos não perca você." O coração de Ariba disparou. Passos ecoaram atrás dela. Quem era ela? O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para o ar suportar. Alguém que não deveria ter existido na minha vida. Mas a expressão dele dizia outra coisa. Dizia arrependimento, dizia culpa. Naquela noite, Ariba abriu a carta que trouxera escondida no bolso. Era da mãe. "Filha, o homem que vive naquele palácio precisa saber a verdade. Mas cuidado, porque ele não sabe quem você realmente é." Ariba fechou os olhos. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali porque se o duque descobrisse o que sua mãe nunca teve coragem de contar, o nome da família dele jamais seria o mesmo. E o pior de tudo, ele começava a olhar para ela do mesmo jeito que um dia olhou para aquela mulher da fotografia, sem saber que talvez estivesse se apaixonando pelo próprio passado. Nos dias seguintes, algo mudou no palácio. O duque começou a aparecer na biblioteca com frequência demais para ser coincidência. "Você lê muito para alguém que veio só procurar trabalho. Algumas verdades só aparecem quando abrimos os livros certos." Ele estreitou os olhos. "Está insinuando alguma coisa?" "O senhor tem medo de respostas, duque?" Era a primeira vez que alguém falava com ele daquela maneira. Enquanto isso, a cidade inteira comentava que Zayan estava prestes a anunciar um noivado com Helena, filha de uma família influente. Um casamento perfeito, estratégico, seguro. Mas cada vez que Helena visitava o palácio, o olhar do duque parecia procurar outra pessoa: Ariba. Certa noite, ele a chamou até o antigo escritório privado, um lugar que não era aberto a ninguém desde a morte da esposa. Havia uma caixa antiga sobre a mesa. "Você quer respostas?" ele perguntou. Ele abriu a caixa. Cartas. Dezenas de cartas. Todas assinadas com o mesmo nome que fez o coração de Ariba quase parar. Saima, sua mãe. "Eu a amei, mas minha família jamais aceitaria." Ariba sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Então o senhor escolheu a honra e abandonou o amor?" Ele fechou os olhos. "Eu pensei que estava protegendo ela." "Protegendo?" A voz dela quebrou. "Minha mãe morreu acreditando que nunca foi suficiente." O duque ficou em silêncio. Então ela disse as palavras que mudariam tudo. "Eu não vim aqui só por trabalho. Eu vim porque a verdade não pode continuar escondida." Ele a encarou. "Que verdade?" Ariba respirou fundo. "Eu sou filha de Saima." O mundo pareceu parar. O duque deu um passo para trás. "Isso é impossível." Ela nunca contou, mas deixou provas. Ele sentiu algo que não sentia há anos: medo. Medo de que o passado estivesse voltando para cobrar. E ao mesmo tempo, algo mais perigoso começava a crescer dentro dele. Ele não via mais apenas a filha de Saima. Ele via Ariba, e estava começando a se apaixonar.
O escândalo começou quando um advogado da família apareceu com um documento antigo, um testamento oculto. Saima não era apenas uma empregada. Ela era herdeira legítima de parte das terras da família, fruto de um segredo antigo que jamais veio a público. Se aquilo fosse confirmado, metade do patrimônio do duque teria que ser dividido. Helena e sua família ficaram furiosos. A reputação do duque estava por um fio. Areba poderia destruir tudo, se quisesse. "Você vai usar isso contra mim?" ele perguntou. Ela o encarou. Se eu quisesse vingança, já teria feito. "Então, o que você quer?" Os olhos dela brilharam, não de ambição, mas de dor. "Eu quero que o senhor admita que minha mãe foi mais do que um erro." O duque se aproximou. "Ela foi o maior amor que eu já tive." "E eu?" O silêncio foi pesado. Ele tocou o rosto dela com cuidado. "Você é a chance que eu nunca tive de fazer a coisa certa." Naquela mesma noite, um incêndio atingiu a ala antiga do palácio. Investigações revelaram sabotagem, tentativa desesperada da família de Helena de impedir que o testamento viesse à tona. O duque entrou nas chamas para salvar Areba. Quando saiu carregando-a nos braços, a cidade inteira viu. Não era mais sobre dinheiro, era sobre escolha. Dias depois, diante da imprensa local, ele anunciou: "Reconheço oficialmente Saima como parte da minha história, e reconheço Areba como herdeira legítima." Helena indo embora. O escândalo virou respeito. E no jardim reconstruído do palácio, sob o mesmo céu onde tantos segredos foram escondidos, Areba perguntou: "O senhor está pronto para viver sem medo?" Ele segurou a mão dela. "Desta vez, eu escolho o amor, mesmo que custe tudo." O vento soprou suave, e pela primeira vez, o passado deixou de ser uma ameaça e se tornou o início de uma nova história.